Olá, boa tarde. As ações da Petrobras derreteram na abertura do mercado financeiro e a empresa perdeu bilhões em valor de mercado depois do presidente Bolsonaro interferir na gestão da petroleira. O medo de novas interferências também derrubou as ações da Eletrobras e do Banco do Brasil. E o real perdeu força frente ao dólar. O orçamento do Ministério da Educação no ano passado foi o menor desde 2011. E mesmo assim, o Ministério não usou toda a verba. Os números estão no relatório anual da ONG Todos pela Educação. O governo da Paraíba decreta toque de recolher em João Pessoa para tentar conter o avanço da Covid. A Bahia ampliou o recolhimento obrigatório à noite e Palmas endureceu as regras para o funcionamento do comércio. Em Manaus, as lojas voltaram a abrir as portas depois de quase 2 meses fechadas. E ainda, senadores se reúnem com representantes de laboratórios para tentar aumentar a oferta de vacinas contra a Covid. A polícia do Rio investiga se o diretor de uma organização social e de um hospital furou a fila para imunizar os 2 enteados. Indiciadas 5 pessoas pelo acidente que deixou 42 mortos no ano passado no interior de São Paulo. O Paraguai começa a imunização da população com a vacina russa Sputnik V. E a Itália prorroga a proibição de viagens dentro do país e proíbe as visitas nas áreas de maior risco para o contágio pelo coronavírus. O Jornal Hoje está começando. A gente começa essa edição falando de uma cidade praticamente vazia. Hoje é o primeiro dia útil do lockdown, do bloqueio total de 60 horas em Araraquara, no interior de São Paulo. Na cidade de 238 mil habitantes, nada pode abrir, nem mesmo os supermercados. Essa é uma medida para conter o coronavírus. Os leitos de UTI e de enfermaria para pacientes com Covid estão todos ocupados. Quase não se vê movimento nas avenidas de Araraquara. A principal rua do comércio está, assim, deserta. Postos de combustíveis estão fechados, assim como os supermercados. O terminal de ônibus também está bem diferente, vazio. A cidade entrou em lockdown total por 60 horas desde o meio-dia de ontem, devido ao aumento de casos, mortes e internações. Portanto, até terça-feira está proibida a circulação de pessoas e de veículos. E a situação também é essa em outras cidades do entorno de Araraquara. Américo Brasiliense e Santa Lúcia também decretaram lockdown até amanhã. Quem estiver nas ruas tem que comprovar a necessidade. Só pode sair de casa para comprar remédios, e isso com a apresentação da receita para atendimento médico ou socorro de animais. Os supermercados só podem funcionar no sistema delivery, com as portas fechadas e com 30% dos funcionários. E os postos de combustíveis devem ficar fechados. Só podem atender veículos oficiais. Com 100% de ocupação nos leitos de UTI e de enfermaria em Araraquara, a medida foi necessária. Como Araraquara, semana passada, viveu um pico, ou seja, nós tivemos a maior média móvel de contaminação desde o início da pandemia, nós temos que fazer com que essa média caia, né? Então o lockdown ele é importante para fazer com que essa curva entre na descendente, né? E se nós conseguirmos essa meta, é evidente, nós poderemos autorizar a retomada das atividades econômicas. Mas se essa meta não for atingida, infelizmente, nós teremos que prorrogar as medidas. Só nesse fim de semana, Araraquara registrou 461 novos casos e 4 mortes. Já são 3.098 infectados só em fevereiro e 55 mortes. Além disso, 218 pacientes estão internados em hospitais públicos e privados. Segundo o prefeito, mais casos da nova variante, a brasileira, foram identificados na cidade. Claro que todos os exames, né, feitos pelo Instituto de Medicina Tropical da USP, eles precisam ser validados pelo Adolfo Lutz. Mas nós temos informações do IMT, o IMT já nos informou que Araraquara já passou de 30 cepas dessa mutação caracterizada como mutação de Manaus. Essa infectologista explica que o lockdown hoje é a forma mais eficaz de reduzir a transmissão do vírus. Diante de um sistema de saúde que está sobrecarregado, principalmente nas formas mais graves e com o aumento da mortalidade, uma vez que nós não temos medicamentos comprovados
né, para essa doença e nem outras medicações preventivas a não ser a vacina. Uma vez que a vacina não está disponível para toda a população nesse momento, essa é a única medida que nós temos no momento para que a gente tenha uma quebra dessa transmissão agora. Agora a gente coloca a Bahia nessa conversa, porque o governo baiano decidiu ampliar o toque de recolher. E em Salvador, a prefeitura anunciou hoje o fechamento de todas as praias a partir desta quarta-feira. Essa medida vai valer por 7 dias. O toque de recolher, que entrou em vigor na sexta-feira passada, agora foi antecipado. Entre 8 da noite e 5 da manhã, ninguém pode circular nas ruas. Apenas serviços essenciais e delivery de medicamentos podem funcionar. O prazo também foi ampliado, vai até o próximo domingo, dia 28. A decisão foi tomada depois que a taxa de ocupação dos leitos adultos para a Covid na rede pública chegou a 80% ontem no estado. Mas o governo estadual diz que esse percentual não reflete a real situação dos leitos na Bahia. Ultrapassamos 80%. E se os pacientes conseguissem chegar instantaneamente à porta do hospital, já que muitos estão em outras cidades da Bahia, nós chegaríamos a 100%. Todos os leitos estão ocupados nesse momento. Mas fora do horário do toque de recolher, as aglomerações continuam. Ontem, a Polícia Militar acabou com uma festa do tipo paredão num campo de futebol em Salvador. A PM fez várias abordagens, mas ninguém foi detido. Se não houver colaboração, a medida terá que ser mais drástica, fechar absolutamente tudo. Hoje, a Prefeitura de Salvador anunciou uma outra restrição. A partir de quarta-feira, todas as praias de Salvador serão fechadas novamente. A medida vale por 7 dias. Quase um ano depois, as praias da capital baiana voltam a ficar inacessíveis por causa da pandemia. Elas foram interditadas em março do ano passado e liberadas progressivamente nos meses seguintes. A prefeitura também determinou restrições mais duras para os 3 bairros que concentram o maior número de casos de Covid. O bairro da Pituba, na orla de Salvador, é um deles. Agora, lojas, bares e restaurantes só podem funcionar até às 4 da tarde, 2 horas a menos que o normal. A prefeitura diz que a medida é importante para deter a doença. Mais de 24% das pessoas que estão fazendo teste rápido estão dando positivo nesses bairros. Esperamos o apoio da população que nos ajude. Em Palmas também tem novas medidas de restrição. É para lá que eu vou agora conversar com a nossa repórter Ana Paula Rebain, que traz as informações para a gente, né, Ana? Cadê a Ana? Boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A partir de hoje, comércio, igrejas, espaços públicos, supermercados e estabelecimentos em geral só poderão funcionar aqui em Palmas das 6 da manhã às 8 da noite. Outra mudança foi no retorno das aulas presenciais da rede municipal de ensino, que estava previsto para o dia 1º de março. Hoje, a prefeitura informou que as aulas só devem ser retomadas na forma remota. A situação aqui em Palmas é crítica, preocupante. Dos 4 hospitais que oferecem atendimentos pelo SUS, 3 estão lotados. E o Hospital Geral de Palmas, que é o maior hospital público do Tocantins, opera hoje com uma taxa de ocupação de leitos de UTI Covid em 87%. Em toda a rede pública de Palmas, há apenas 5 leitos disponíveis de UTI exclusivos para Covid-19 nesse momento. O Sindicato dos Hospitais Particulares confirmou que a situação também continua crítica na rede particular. Não há leitos. Desde o começo da pandemia, o Tocantins registrou 110 mil casos de pessoas infectadas pela Covid-19. Cerca de 1.500 pessoas morreram. A Secretaria de Governo do Estado do Tocantins informou que monitora os casos e que a taxa de ocupação de leitos em todo o estado está em 73%. Maju? Obrigada, Ana, pelas informações. Ótimo dia, ótimo trabalho para você. E com mais de 1.000 novos casos de Covid registrados por dia, a Paraíba está sofrendo com a superlotação do sistema de saúde. Hoje, o governo do estado e a prefeitura de João Pessoa definem se a capital deve adotar um toque de recolher a partir das 10 da noite. De um lado, a irresponsabilidade de quem não fica em casa por opção. As festas em João Pessoa acontecem e não são escondidas.
Do outro, pessoas que não têm escolha. É o caso de quem precisa pegar ônibus para ir trabalhar. Às vezes eu prefiro ir lá para o comércio para pegar ele vazio, para pegar pelo menos as primeiras cadeiras, né? Já para ficar um pouquinho isolada. Mas quando chega aqui, sempre acontece isso. O resultado é visto nos hospitais. Desde junho, não eram registrados tantos casos de Covid-19 na Paraíba. Diariamente são mais de 1.000. Os últimos dias foram de UTI cheias e profissionais de saúde esgotados. A doutora Clarissa é médica do SAMU e ainda lembra o que viveu no auge da primeira onda da pandemia. Tivemos, sim, muitos momentos de sentar na UPA do lado do colega e escolher quem era o paciente que tinha mais chance de ser salvo. E é uma situação para a gente que está na frente muito difícil. E eu não queria que isso acontecesse de novo. Hoje, a região metropolitana de João Pessoa está com 84% dos leitos de UTI ocupados. O Hospital Clementino Fraga, referência no atendimento a pacientes com Covid, não tem mais nenhuma vaga. Unidades públicas e privadas trabalham para aumentar a capacidade de internação. A situação é preocupante por todo o estado. No sertão da Paraíba, por exemplo, 88% das UTIs para adultos já estão ocupadas. Uma avaliação da Secretaria de Saúde apontou que os números dispararam nos últimos 15 dias em pelo menos 138 cidades. E já tem paciente sendo levado de um município a outro em busca de uma vaga no hospital. Os leitos vão sendo solicitados, nós vamos distribuindo esses pacientes nos diversos espaços, mas é claro que isso existe um limite, não? As pessoas têm de se conscientizar da importância de ficar em casa sempre que possível, do uso da máscara, né? Evitar aglomerações, porque este é um momento realmente crítico. Por um instante achamos que íamos progredir para uma melhora, para o retorno às atividades normais e realmente isso está trazendo a gente de novo as memórias que a gente teve do meio do ano passado, que foram memórias muito tristes, muito difíceis para nós todos. A gente continua aqui nessa levada de lotação e restrição, porque hospitais lotados e novas medidas restritivas também foram adotadas lá em Natal. A capital do Rio Grande do Norte não tem mais leitos de UTI disponíveis. A Emily Virgílio vai conversar conosco e traz as informações. Boa tarde, Emily. Oi, Maju, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. É isso mesmo que você falou, e a situação é mais crítica exatamente na região metropolitana de Natal. São 50 pacientes esperando uma transferência para UTI, só que tem apenas 43 vagas disponíveis. E o problema é que essas 43 vagas estão disponíveis em cidades do interior. Algumas delas ficam a até 300 quilômetros da capital. E aí esse é o maior problema de transportar esses pacientes. Alguns nem têm condições de serem transportados, por isso fica nessa fila também esperando uma melhora ou essa transferência de fato que aconteça. Na última semana foram abertos 19 leitos críticos de UTI, mas todos já foram ocupados em Natal. Outros 25 devem ser ativados até sexta-feira. Na rede particular, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a taxa de ocupação dos leitos críticos já passa dos 90%. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte confirmou a presença das variantes de Manaus e do Rio de Janeiro aqui no estado. Alguns municípios da região metropolitana, a grande maioria, com a exceção de Natal, já publicou novos decretos com medidas mais duras para tentar conter o avanço da doença, seguindo uma orientação do governo do estado. As medidas são para tentar suspender, aliás, as medidas suspendem as aulas presenciais na rede particular e também fecham os bares e restaurantes às 22 horas. No fim da manhã, o prefeito de Natal deu uma entrevista coletiva a Álvaro Dias e disse que até o fim do dia de hoje vai anunciar que medidas serão tomadas para tentar conter o avanço da doença aqui em Natal. Maju. É isso, Emily. Obrigada pelas informações. Até o momento a gente falou de restrições, né, desde o início do JH. E o Amazonas está indo no sentido contrário agora, que enfrentou uma grave crise provocada pela pandemia no mês passado. Começou hoje a flexibilizar algumas medidas, de combate ao coronavírus. O comércio voltou a abrir. O comunicado na vitrine que o atendimento só era pela internet foi para o lixo. O Wellington começou assim o dia de trabalho.
Bem feliz, né? Tô quase 2 meses aí parado. E aí, a sensação agora é boa. No centro de Manaus, já nas primeiras horas da manhã, os lojistas se preparavam para a volta dos clientes. Gente como o seu Luciano, que chegou cedo e ocupou uma das faixas de distanciamento nesta fila, que deu volta na frente da loja de departamento. Cheguei às 6 horas para fazer pagamento. Pagamento da loja. Pessoalmente, cara, que dá para a gente conhecer quem está atendendo, né? Porque geralmente no telefone, esse negocinho, não é muito bom não. No Amazonas, as lojas de rua e de shoppings ficaram fechadas por quase 2 meses. Os restaurantes seguiam apenas com serviço de entrega e agora podem reabrir com horários limitados. Segundo o governo do estado, a volta das atividades não essenciais foi possível nesse momento devido a uma pequena redução na taxa de transmissão do novo coronavírus, de 1,30 para 0,95, ou seja, 100 pessoas infectadas podem transmitir o vírus para outras 95 e não mais para 130, como no mês de janeiro, o pior de toda a pandemia. Apesar disso, os números de novos casos diários ainda são altos. No domingo, foram registrados 753 no Amazonas. Desde o início da pandemia, já são mais de 306 mil casos no estado. Só em 2021, 5.117 pessoas morreram por Covid-19 no Amazonas. Por dia, o número de mortes vem caindo. Já foi de 225 em 30 de janeiro e ontem foram registradas 53 em todo o estado. Segundo este especialista, o cenário da pandemia no Amazonas ainda é grave, principalmente depois da crise da falta de oxigênio e o caos nos hospitais públicos e privados. Mesmo com limitações, ele acredita que ainda não era a hora de voltar às atividades. Eu acredito que ainda é um pouco precoce, uma vez que as pessoas que viajaram e os encontros que ocorreram no carnaval podem trazer mais pessoas infectadas e isso faz com que a gente tenha novos índices, novos aumentos das infecções. A circulação de pessoas permanece restrita de 7 da noite às 6 da manhã. O estado do Amazonas aguarda para amanhã a chegada de mais um lote de vacinas contra a Covid para começar a vacinar pessoas acima de 50 anos. Em Manaus, a prefeitura está buscando em casa os idosos com mais de 70 anos que ainda não foram aos postos se vacinar contra a Covid. Agora a gente traz aqui os números atualizados da pandemia no Brasil, de acordo com o boletim da noite, do consórcio de veículos de imprensa. Em 24 horas foram registradas as mortes de 554 pessoas e no total já são 246.560 vidas perdidas por causa da doença. De sábado para domingo, foram registrados 29.035 novos casos e desde o começo da pandemia já são 10.167.300 diagnósticos confirmados. Esses números mostram que o Brasil está com uma média de 47.658 novos casos de Covid por dia, 4% a mais em relação a 14 dias atrás, isso é estabilidade. E por dia estão morrendo, em média, 1.038 vítimas da Covid, 2% a mais do que 2 semanas atrás. Essa variação fica dentro do limite de uma estabilidade, só que aquilo, não é tranquilidade ainda, porque os números estão muito altos, Desde 21 de janeiro, a média está acima de 1.000 mortes por dia. Agora a gente mostra aqui a situação da pandemia nos estados brasileiros. O Maranhão não divulgou novos dados a tempo do levantamento, nesse levantamento que é encerrado às 8 da noite. Em vermelho temos os 11 estados que registraram alta na média de mortes. Acre, Pará, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As maiores altas aqui no Acre, uma alta de 110%. Rondônia e Bahia houve um aumento de 65%. Em amarelo, temos 9 estados e o Distrito Federal que apresentaram estabilidade. Vamos lá, então. Amapá, Piauí, Ceará, Alagoas, o DF, como eu disse, Mato Grosso, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Paraná.
E em queda na média de mortes, os 5 estados que aparecem em azul. Amazonas, a gente mostrou na reportagem agora há pouco, Tocantins, Sergipe, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. As maiores quedas no Tocantins, com uma queda de 33%, e no Amazonas e Sergipe, os dois com uma redução aí de 31% na média móvel de mortes. E olha só, aqui no Brasil, o Conselho Regional de Enfermagem denunciou que o diretor de uma organização social que administra o Hospital Azevedo Lima, em Niterói, que é a região metropolitana do Rio de Janeiro, furou a fila para vacinar 2 enteados. As idades dos enteados, 16 e 20 anos. E hoje a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão na casa da família e no hospital. A investigação começou depois que a Polícia Civil recebeu uma denúncia do Conselho Regional de Enfermagem. O Hospital Azevedo Lima, em Niterói, região metropolitana do Rio, é administrado pela organização social Instituto Sócrates Guanais. Adriana Moraes Pereira tem cargo na OS e é coordenadora do Azevedo Lima. Ela é casada com o diretor técnico do hospital, Rogério Casemiro. A denúncia é de que 2 filhos de Adriana, enteados de Rogério, receberam a vacina. A filha mais velha tem 20 anos, o mais novo, 16. Os policiais fizeram buscas em endereços ligados à família. O delegado disse que encontrou as provas, os cartões de vacinação dos jovens. Neles, segundo a polícia, havia assinaturas que comprovam que os 2 receberam a primeira dose contra a Covid-19. O jornal Hoje teve acesso aos comprovantes de vacinação dos 2 irmãos. Os documentos mostram que eles foram imunizados no dia 28 de janeiro com a vacina Coronavac, do Instituto Butantan. Na lista de vacinação do hospital, a jovem aparece como estagiária em saúde do Núcleo de Ensino e Pesquisa da unidade. Já o adolescente foi registrado como acadêmico de medicina. Nenhum dos 2 faz parte do grupo prioritário. A vacinação de crianças e adolescentes ainda não é recomendada pelo Ministério da Saúde. Pediatras e infectologistas da Fiocruz afirmam que ainda são necessários estudos para a liberação da vacina para essa faixa etária e que depois é necessário que as agências reguladoras liberem o uso dos imunizantes. Adriana Moraes Pereira e os 2 filhos foram chamados pela polícia para prestar esclarecimentos. Se for comprovado que a mãe e o padrasto dos jovens fraudaram documentos para furar a fila, eles podem responder por peculato e infração de medida sanitária. Os agentes fizeram buscas também no hospital e investigam se outras pessoas furaram a fila da vacina. Foi verificada várias irregularidades na lista, rasuras, furos, inconsistências entre a lista da primeira vacinação com a segunda. E inclusive esses 2 jovens, eles são colocados como acadêmicos de medicina. Então nós pedimos a busca e apreensão da lista de todos os vacinados, da lista de todos os acadêmicos que realmente trabalham no setor de Covid, para a gente poder confrontar e verificar se é caso isolado ou se temos mais casos. Lembrando, vacinação de criança e adolescente ainda não é recomendada pelo Ministério da Saúde, gente. Olha, o Instituto Sócrates Guanais disse que foi surpreendido pelas denúncias e afastou o diretor, o Rogério Casemiro, e a coordenadora do Azevedo Lima, a Adriana Moraes Pereira, e para apurar os fatos, né? A organização social afirmou que segue à risca as determinações do Ministério da Saúde na campanha de vacinação e que não admite desvios de conduta de seus colaboradores. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro afirma que está colaborando com as investigações da Polícia Civil, que não compactua com atitudes como essa e está reforçando entre suas equipes o irrestrito cumprimento das notas técnicas já publicadas. A gente não conseguiu contato com o Rogério Casemiro nem com a mulher dele, a Adriana Moraes Pereira. Ainda falando de vacinação, ela está suspensa em 5 cidades da região metropolitana lá do Rio de Janeiro. A capital, Niterói, São Gonçalo, São João de Meriti e Duque de Caxias, né? Mais 7 municípios da Baixada, Fluminense continuam com essa campanha de imunização. Vamos ver aqui, ó. A vacinação no Centro Olímpico de Nova Iguaçu só começaria às 8h30, mas ó, a fila já era grande antes das 6 da manhã.
O município aumentou de 8 para 14 o número de postos. Hoje estão sendo vacinadas as pessoas de 84 anos ou mais. É preciso levar o seguinte: identidade, CPF e comprovante de residência. Outras 6 cidades da Baixada estão vacinando idosos. Hoje, 88 municípios do estado do Rio estão recebendo 193.500 vacinas da Coronavac. 173.500 vão ser usadas na segunda dose de grupos prioritários. As outras 20.000 ainda são destinadas à primeira dose. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder da Rede Sustentabilidade no Senado, se reuniram com representantes da Pfizer e da Janssen agora há pouco. Eles trataram da negociação para a compra das vacinas dessas indústrias. Eu vou conversar agora sobre isso com a Flávia Alvarenga, lá em Brasília, que tem as informações. Flávia, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a todos. Além dos senadores, também participaram dessa reunião os representantes desses 2 laboratórios na América Latina e também os representantes aqui no Brasil e representantes da Associação Brasileira da Indústria Farmacêutica e também do Sindicato dos Produtos Farmacêuticos. Depois que essa reunião terminou, o senador Randolfo Rodrigues disse que hoje o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, vai ter uma reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. É um empecilho burocrático, que se ele não existisse, se ele já tivesse sido superado, nós já teríamos vacinas da Pfizer disponibilizada para os brasileiros desde dezembro. Ocorrida a reunião, basicamente ele vai apresentar a disponibilidade do Congresso Nacional de suprir, de dar a segurança legal que o Ministério da Saúde, que o governo precisa para que possamos ter as vacinas aqui. Uma das medidas em estudo é incluir uma emenda à medida provisória que já está tramitando aqui no Congresso e que trata exatamente da compra de vacinas sem licitação. O senador Randolfo Rodrigues já propôs essa emenda, que diz o seguinte: a União fica autorizada a assumir a responsabilidade prevista nos contratos sobre os eventuais efeitos adversos que as vacinas possam causar em quem for imunizado. Isso desde que essa vacina tenha a autorização da Anvisa para uso emergencial ou tenha o registro sanitário definitivo. Pela proposta dessa emenda do senador, o governo poderá ainda contratar um seguro privado para cobrir esses riscos. Mas vamos lembrar que nenhuma dessas vacinas, a da Pfizer e nem a da Janssen, tem a autorização da Anvisa para o uso aqui no Brasil. O Ministério da Saúde alega dificuldades na negociação com os 2 laboratórios e espera que esta semana a Casa Civil dê orientações jurídicas. De acordo com o Ministério, as discussões para a compra de doses das vacinas da Pfizer e da Janssen começaram em abril do ano passado, mas os acordos, segundo o governo, estão emperrados por falta de flexibilidade das empresas. As minutas de contratos foram entregues ao Ministério da Saúde entre os dias 12 e 15 de fevereiro. Em dezembro, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falou sobre as dificuldades na negociação com a Pfizer. Uma delas, a exigência de um termo de responsabilidade sobre eventuais efeitos colaterais. Na época, a Pfizer alegou que, em agosto do ano passado, ofereceu 70 milhões de doses e que o governo não respondeu. Sobre a questão da responsabilidade, alegou que isso está previsto em acordos com outros países. Hoje, em nota, a empresa reafirmou que as cláusulas que estão sendo negociadas estão em linha com acordos que fecharam em outros países do mundo, inclusive na América Latina. A vacina da Pfizer está sendo usada em vários países desde o fim do ano passado. Aqui no Brasil, o laboratório pediu o registro sanitário definitivo à Anvisa no dia 5 de fevereiro. Ainda está dentro do prazo de análise, que é de 60 dias. A Janssen ainda não fez pedido de uso emergencial e nem de registro sanitário.
No fim de semana, o governo publicou dispensa de licitação para a compra de outras vacinas, a Sputnik da Rússia e a Covaxin da Índia. O Ministério da Saúde diz que a intenção é importar 10 milhões de doses da Sputnik por 693 milhões de reais e 20 milhões de doses da Covaxin por 1 bilhão e 600 milhões de reais. Mas a compra só vai ocorrer depois da aprovação da Anvisa por uso emergencial ou concessão de registro. A compra de vacinas sem licitação está prevista em uma medida provisória publicada em janeiro. Ela, inclusive, autoriza a compra antes do registro sanitário ou autorização de uso emergencial. Mas a vacina só pode ser usada depois da aprovação da Anvisa. As vacinas Sputnik e Covaxin não têm estudos clínicos no Brasil e nem pedidos de registros sanitários feitos ainda. O laboratório União Química, responsável pelo Sputnik no Brasil, até fez o pedido de uso emergencial, mas ele foi devolvido pela Anvisa por falta de documentação. O pedido ainda não foi feito novamente. As vacinas que já começaram a ser aplicadas aqui no Brasil, a Coronavac, do Butantan, e a de Oxford AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, também foram compradas sem licitação. Elas estão sendo importadas, produzidas e entregues aos poucos. A partir de amanhã, o Butantan vai enviar mais 3,4 milhões de doses ao Ministério da Saúde, para que sejam distribuídas aos estados. Serão entregues pelo Butantan 426 mil doses por dia durante 8 dias. Outros 2 milhões de doses de vacinas prontas importadas do Instituto Serum da Índia pela Fiocruz vão chegar ao Brasil amanhã. No mês que vem, a Fiocruz vai entregar mais 2 milhões e 800 mil doses, que estão sendo produzidas com o insumo, ingrediente farmacêutico ativo importado. Enquanto outras vacinas não chegam, a gente acompanha o andamento da vacinação com o que tem aqui no país, de acordo com o consórcio de imprensa. Até agora, 5.853.753 pessoas em todo o país tomaram a primeira dose da vacina. Sábado, os vacinados eram 5.811.528 era o número de vacinados. Esse número representa aí, olha, 2,76% da população brasileira. Já a segunda dose, a dose de reforço, foi aplicada em 1.172.208 pessoas e isso corresponde a 0,55% da população. 14 estados atualizaram os dados. Então, vamos ver a situação pelo país. Lembrando aqui, quanto maior o percentual e mais escuro o azul aqui neste mapa, significa que mais pessoas foram vacinadas em relação à população brasileira. Então, vejamos quem mais aplicou aí a primeira dose até agora. Temos Amazonas, que vacinou 5,12% da população. Roraima, com 3,81%, Mato Grosso do Sul, 3,8%, Distrito Federal, 3,78%, em quinto lugar, o Rio Grande do Sul, que já vacinou 3,65% da população. E aí, se a sua cidade ainda tem doses disponíveis, veja se você faz parte desse grupo que pode ser vacinado. E se chegou a sua vez na fila, procure um posto de saúde, porque você já sabe, a resposta a essa pandemia é vacina sim, vacina já. E mais detalhes sobre a vacinação e a situação da pandemia no seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. No oeste do Paraná, os hospitais estão perto do colapso. O marido da Hilda mora em Cascavel, no oeste do Paraná. Ele foi levado da UPA para a enfermaria de um hospital que fica a 100 quilômetros da casa dele. Ele precisa de um leito de UTI. Você está entendendo? Não tem. Desde o começo da pandemia, os hospitais do Paraná nunca ficaram tão cheios. Ontem, o estado bateu, pelo 6º dia seguido, o recorde de pacientes internados com suspeita ou confirmação do coronavírus. Quase metade está em leitos de UTI. A situação mais grave é na região oeste, onde hoje só há um único leito de UTI vago para quase 100 cidades, que têm juntas uma população de 2 milhões de habitantes. De cada 10 doentes, 9 são Covid, não tem lugar para internar.
Nós entramos em desespero porque nós não sabemos o que fazer. Com os hospitais perto do colapso, o número de pessoas aguardando na fila de espera por um leito está aumentando em todo o Paraná. São cerca de 150 pacientes esperando por uma vaga em um hospital, mas o número de leitos disponíveis é bem menor. Apenas 117. É o menor número desde o começo da pandemia. De acordo com a Secretaria de Saúde do Paraná, o tempo de permanência dos doentes nos hospitais também cresceu. De dezembro até fevereiro, o tempo médio de permanência desses pacientes no internamento aumentou 11%. Isso faz com que haja menos disponibilidade de leitos para novas internações. Em Foz do Iguaçu, todos os hospitais públicos estão lotados. Segundo a direção do Hospital Municipal, referência no tratamento da Covid, de cada 3 pessoas que procuram atendimento, uma é do Paraguai, o que deixa o sistema sobrecarregado. Por isso, a Prefeitura de Foz pediu ao governo federal a implantação de uma barreira sanitária na Ponte da Amizade. Essa barreira deverá exigir o atestado negativo através de um PCR, um exame de PCR negativo, nas últimas 72 horas, para estrangeiros e não residentes no Brasil que adentrem o território brasileiro por Foz do Iguaçu. Essa medida depende de aprovação federal. Para esse médico, só medidas mais duras poderão ajudar a aliviar a pressão sobre os hospitais. Infelizmente, as pessoas talvez precisem passar por uma terapia de choque. Não adianta fechar o comércio e as pessoas se aglomerarem no boteco da esquina. É tudo ou nada. Não existe meio lockdown. A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná disse que tem uma central de regulação de leitos, onde são concentrados os pedidos de transferências de pacientes e que não está medindo esforços para abrir novos leitos. Sobre o pedido de Foz do Iguaçu ao governo federal para a implantação de uma barreira sanitária na Ponte da Amizade, a Prefeitura enviou esse pedido ao Ministério da Saúde e também à Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República. Aí a nossa produção entrou em contato com o Ministério e com a Secretaria, mas ainda não tivemos retorno. E o Paraguai começou hoje a campanha de vacinação contra a Covid. Em Cidade do Leste, na fronteira com o Brasil, os primeiros profissionais de saúde foram vacinados hoje. O país recebeu um carregamento de 4.000 doses da vacina russa Sputnik V na semana passada. Na Argentina, já são 13 imunizantes aprovados. A última autorização saiu hoje. Foi a do laboratório chinês Sinopharm, que prometeu enviar 1 milhão de doses ao país ainda nesta semana. O país vive um escândalo da vacinação VIP. Pessoas próximas ao ex-ministro da Saúde, Ginés Garcia Gonçalves, furaram fila para se vacinar. 6 já foram denunciadas à justiça. Até agora, menos de 1% da população argentina recebeu pelo menos uma dose de vacinas contra a Covid. O Peru é outro país em que houve um escândalo de tráfico de influências para acesso à vacina. Foram quase 500 pessoas furando fila. Com mais de 45 mil mortes, o Peru vacinou, por enquanto, 166 mil pessoas, 0,5% da população. Já o Uruguai, que foi considerado exemplo na América Latina no combate ao coronavírus, registrando apenas 558 mortes, ainda não tem previsão de receber vacinas. Quem desponta na corrida pela vacinação aqui na América Latina é o Chile, país que proporcionalmente mais vacinou a sua população. 15% dos chilenos receberam ao menos a primeira dose e o governo pretende imunizar 80% da população até o fim do primeiro semestre. Segundo especialistas, a chave do sucesso chileno está na negociação antecipada com os laboratórios. O país garantiu doses da Sinovac, da Pfizer e da AstraZeneca bem antes dos imunizantes estarem aprovados. O Chile também tem uma rede de saúde ampla e que permite a distribuição rápida de vacinas. No México, primeiro país da América Latina a começar a vacinar a população, 1.700.000 doses foram aplicadas.
o que significa que 1% da população começou a ser imunizada. O país é o segundo da região com mais mortes por causa da Covid. Perde só para o Brasil. Vamos para a Europa agora, para a Inglaterra, onde o primeiro-ministro Boris Johnson anunciou agora há pouco que vai aliviar por etapas o lockdown que está em vigor desde janeiro, né? O terceiro lockdown em vigor desde janeiro. A gente vai para Londres entender como é que isso vai funcionar com o nosso correspondente Rodrigo Carvalho para saber como é que é esse plano que o Boris acabou de anunciar, né, Rodrigo? Salve! Salve, Maju. Boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. Notícia boa por aqui. Por enquanto, nada muda, né? Para as pessoas continuarem em casa, os números de casos de Covid estão diminuindo consideravelmente, mas ainda num patamar alto. A questão é que, com as coisas melhorando, por causa de mais esse lockdown e também do bom ritmo de vacinação, está dando para sonhar por aqui. Existe um esquema desenhado já. O primeiro-ministro Boris Johnson anunciou agora há pouco que a partir de 8 de março, sem ser a próxima segunda-feira a outra, as escolas vão reabrir. E que 2 pessoas vão poder se encontrar ao ar livre para socializar, fazer um piquenique no parque, por exemplo, que é tão comum por aqui. Depois, a partir de 29 de março, grupos de 6 pessoas vão poder se encontrar ao ar livre, inclusive em jardins particulares, no quintal do vizinho, por exemplo. Esportes ao ar livre vão ser liberados também no dia 29 de março. A etapa seguinte, 12 de abril, talvez seja mais esperada. Reabertura de lojas, academias, cabeleireiros. Ixi, deu problema no vivo do Rodrigo, mas ele preparou uma reportagem para a gente, acho que vai assistir agora. Vamos lá. É o primeiro sinal do impacto da vacinação no mundo real no Reino Unido. O estudo foi feito com base em mais de 1 milhão de vacinas aplicadas entre 8 de dezembro e 15 de fevereiro. Nesse período, 21% dos escoceses tinham recebido já pelo menos a primeira dose. Os pesquisadores compararam esse grupo com pessoas que ainda não tinham sido vacinadas. O estudo mostra que na 4ª semana depois da primeira dose, a vacina Pfizer-BioNTech reduziu o risco de hospitalização em 85% e a da Oxford-AstraZeneca em 94%. Entre as pessoas com mais de 80 anos, a vacinação foi associada a uma queda de 81% no risco de internação, também 4 semanas depois da primeira dose. Esse resultado especificamente vale para as 2 vacinas, Pfizer-BioNTech e Oxford-AstraZeneca. Os pesquisadores ainda não analisaram o impacto da vacina na propagação da doença, se as pessoas vacinadas estão ou não espalhando o coronavírus. E é cedo para avaliar quanto tempo dura a proteção contra o vírus. Em breve, a Agência de Saúde escocesa vai divulgar dados sobre a eficácia das vacinas depois da 2ª dose. Mas os números divulgados hoje são animadores e só reforçam a importância da vacinação. Um dos pesquisadores disse que os dados tiram o país da expectativa e colocam no campo das evidências. O pesquisador-chefe falou que os resultados foram muito impressionantes e que as 2 vacinas estão funcionando de uma forma espetacular. A gente teve um probleminha aí com o link, o ao vivo do Rodrigo. Eu vou voltar a falar com ele, que estava dando a etapa, né, pra gente, as etapas da reabertura. Lembro que você parou lá na questão dos salões de cabeleireiro, dando essa data pra gente. Continua daí, Rodrigo. Eu não sei se foi uma indireta, Maju, mas é o dia que reabre os salões de cabeleireiro, dia 12 de abril. Não só isso, mas também os pubs e os restaurantes, os pubs, os bares clássicos daqui, vão poder atender os clientes na área externa. Isso é muito esperado também, porque vai ser já ali na primavera. Depois, 17 de maio, cinemas e hotéis voltam a funcionar e eventos maiores, como shows ao ar livre e estádios de futebol, vão poder receber até 10 mil pessoas. Ou seja, um plano cauteloso em etapas. Se tudo correr conforme o planejado, esse C é bem grande, são várias condições, todas as restrições aqui no Reino Unido terminariam no dia 21 de junho, às vésperas ali do verão. Claro que isso dá uma ansiedade, mas o governo vem falando que é preciso cautela para que o país saia do lockdown aos poucos, no momento certo, para nunca mais voltar. Então é uma notícia animadora, por enquanto nada muda, mas isso é resultado, Maju, do lockdown, esse terceiro lockdown dando certo por aqui e da vacinação já gerando os primeiros dados positivos de que está dando certo, Maju. É isso mesmo. E não foi uma indireta. Seu cabelo tá ótimo, viu, Rodrigo? Pode manter assim, viu? Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você.
E os Estados Unidos devem chegar hoje à marca de 500 mil mortes por Covid. O país é o mais atingido do mundo, né, pela pandemia em números absolutos. Vamos para Nova York falar com o nosso correspondente, o Ismar Madeira, que tem as informações, porque a pandemia do coronavírus já é uma das principais crises de saúde da história americana, né? Ismar, boa tarde, bem-vindo. Obrigado, Maju. Infelizmente, né? É sim. Boa tarde para você e para todos. Olha, não se via nada assim desde a gripe espanhola em 1918, ou seja, há mais de 100 anos. A pandemia já matou mais americanos do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã juntas. Os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar no mundo em número de mortos e de casos de Covid. O presidente Joe Biden e a vice Kamala Harris vão participar de um evento em memória das vítimas da pandemia. Vai ser hoje, no fim da tarde, em Washington. Será um momento de silêncio enquanto velas vão ser acesas ao pôr do sol. Os Estados Unidos têm uma queda no número de casos, de hospitalizações e de mortes depois que elas subiram muito durante as festas e viagens de fim de ano. Agora estão caindo. Especialistas afirmam que é resultado do uso de máscara, do distanciamento social, de informações de saúde pública mais eficazes e do avanço da vacinação também. Grupos mais vulneráveis à Covid, como os idosos, foram os primeiros a serem imunizados. Mas dizem os especialistas que ainda não é hora de relaxar. Em algumas cidades, a taxa de infecção ainda é considerada alta. Aqui em Nova York, pelo menos 1 em cada 12 moradores teve Covid desde o início da pandemia. E a semana começa com um desafio: melhorar a distribuição das vacinas, que foi prejudicada pelo clima. O mau tempo com tempestades de neve atrapalhou a vacinação no fim de semana em muitas cidades. Em Nova York, a entrega de novas doses está atrasada. Num dos centros de vacinação no bairro do Brooklyn, este homem ficou impressionado com o tamanho da fila. Em várias outras cidades do país também teve fila em pontos de vacinação, como neste, no condado de Marin, na Califórnia, que foi aberto ontem. E do lado de fora de um hospital em São Francisco. A Janice disse que viu na internet que havia poucos locais com vacina disponível. Então decidiu chegar aqui antes das 9 da manhã. A partir do mês que vem, a Califórnia vai reservar 10% das vacinas para professores. Em entrevista à rede de TV americana NBC, o maior especialista em infectologia dos Estados Unidos, Anthony Fauci, falou sobre a retomada das aulas presenciais. Afirmou que agora há um planejamento que deve ser seguido, observando os riscos. Fauci disse que a pandemia é devastadora e histórica e comentou a marca de 500 mil de mortos. É inacreditável, mas é verdade, disse ele. O médico afirmou que ninguém sabe ainda quando tudo voltará ao normal e que o uso de máscara pode ser necessário até o ano que vem. Em todo o país, o número de hospitalizações é o mais baixo desde o início de novembro. Neste domingo, pouco mais de 56 mil pessoas estavam internadas com Covid nos Estados Unidos. Na comparação com 2 semanas atrás, a média diária caiu 30% no número de hospitalizações, 44% no de novos casos e 32% no de mortes. Jennifer Nuzzo, que é pesquisadora do Centro Johns Hopkins de Segurança Sanitária, disse que este momento pode ser uma grande virada no jogo contra a pandemia, se os números continuarem a cair e o país melhorar a vacinação. Na Itália, a proibição de viagens dentro do país foi prorrogada porque a taxa de infecção do novo coronavírus está aumentando. Foi o primeiro decreto do novo governo sobre a Covid. A Itália estendeu a proibição de viagens entre as regiões até 27 de março. As pessoas são autorizadas a viajar só por motivos de trabalho, saúde ou outras emergências. A medida deveria expirar em 5 de março, mas foi prorrogada porque a emergência de saúde não mostra sinais de grandes melhoras. Embora o número de casos diários de Covid na Itália tenha caído de 40 mil em novembro para menos de 15 mil, a taxa de infecção está aumentando e centenas de pessoas continuam morrendo a cada dia. A variante britânica do vírus, mais contagiosa, continua se espalhando aqui. O governo também proibiu a visita a amigos e parentes nas áreas de maior risco, as zonas vermelhas.
Na estação de trem central de Roma, Termini, alguns passageiros hoje usavam máscaras duplas. E não estavam convencidos de que bloquear as viagens fará diferença na expansão da Covid. Não será minimamente eficaz. Fedora Falaschi acha que esses procedimentos não serão nem vagamente eficientes. Porque, de qualquer maneira, as pessoas vão poder viajar para o trabalho e por razões de emergência. Outros tinham mais confiança nas decisões do novo governo. Acho que no momento precisamos colocar nossa fé nas pessoas que estão no comando, seja quem for. Precisamos confiar nelas porque é a única maneira de acabar com isso, disse Pier Paolo Trezza, vestindo 2 máscaras. O decreto atual em vigor prevê o toque de recolher noturno em todo o país entre as 22 e 5 da manhã. A Itália está dividida por cores, de acordo com os níveis de infecção, sejam regiões ou cidades. O Lácio, em torno a Roma, é uma das regiões em zona amarela, o que significa que os bares e restaurantes só podem abrir até às 6 da tarde. A Itália teve quase 100 mil mortos de Covid em um ano. É o segundo maior número de mortos na Europa, depois do Reino Unido, e o 7º maior do mundo. O embaixador da Itália na República Democrática do Congo, lá na África Central, morreu hoje durante um ataque a um comboio da ONU. Luca Atanásio, de 43 anos, o guarda-costas dele e um motorista do Programa Mundial de Alimentos da ONU foram mortos durante esse ataque. Eles faziam parte de uma delegação que iria conhecer o programa de alimentação de uma escola numa área remota. Grupos armados operam nessa região do Parque Virunga. Esse parque fica na fronteira do Congo com Ruanda e Uganda. O porta-voz do parque disse que ainda não sabe que grupo está por trás dos assassinatos. O ministro das Relações Exteriores da Itália, o Luigi Di Maio, disse que foi um ato covarde contra funcionários que estavam em missão humanitária. Ele prometeu ativar todas as instituições competentes para investigar esse ataque. E o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu aos militares de Mianmar que libertem os presos políticos e parem imediatamente a repressão contra os manifestantes que pedem democracia. Em seu discurso anual no Conselho de Direitos Humanos da ONU, Guterres mencionou apenas Mianmar. Hoje, milhares de manifestantes tomaram as ruas de várias cidades do país. Desde o golpe militar, no começo de fevereiro, as pessoas estão protestando em favor da democracia. Mas, depois de uma escalada de violência dos militares no fim de semana, as manifestações mobilizaram ainda mais gente. Pelo menos 3 civis morreram desde o golpe. Militares prenderam vários políticos do país, incluindo a líder, de fato, e vencedora do Prêmio Nobel da Paz, a Aung San Suu Kyi. E ainda hoje, a polícia conclui que uma ultrapassagem proibida provocou o acidente que matou 42 pessoas no ano passado no interior de São Paulo e indicia 5 pessoas. E a seguir, as ações da Petrobras derretem e a empresa perde valor de mercado depois do presidente Bolsonaro anunciar a troca no comando da petroleira. E um relatório mostra que o Ministério da Educação teve no ano passado o menor orçamento desde 2011. É já já. Estamos de volta com notícias do mercado financeiro que reagiu fortemente à interferência do presidente Jair Bolsonaro no comando da Petrobras. Hoje foi o primeiro dia útil desde o anúncio dessa mudança. A empresa já perdeu 100 bilhões de reais em valor de mercado desde sexta-feira. O dia de turbulências no mercado financeiro começou com o dólar em forte alta, negociado a R$ 5,51. A reação negativa do mercado pôde ser sentida logo na abertura dos negócios. A Bolsa de Valores brasileira abriu em forte queda de quase 5% e as ações da Petrobras despencaram já de início 16%. E o derretimento dos indicadores financeiros seguiu durante toda a manhã. Um dos temores é de que a mudança no comando da Petrobras afete a política de preços de combustíveis. O mercado não consegue operar sem parâmetros.
E quando você tem uma intervenção do governo, que você não sabe qual vai ser a nova política de preços, se vai haver alteração na política de preços, existe também toda a discussão da reforma tributária, que atinge efetivamente como é precificado o combustível. Então, a ausência de certezas, ou seja, um cenário nebuloso, um cenário cinzento, é o que atinge muito o mercado. Tudo começou na sexta-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro anunciou a troca no comando da Petrobras, depois de criticar a política de preços da companhia. O mandato de Roberto Castelo Branco vai até 20 de março. A decisão final sobre a mudança é do Conselho de Administração da empresa, que se reúne amanhã para dar o aval à indicação de Joaquim Silva Luna para o comando da empresa. O general Luna tem 71 anos e é general da Reserva do Exército. Foi ministro da Defesa no governo Michel Temer e no governo Bolsonaro virou diretor-geral da usina hidrelétrica de Itaipu. O Conselho da Petrobras é formado por 11 integrantes. O presidente é Eduardo Leal Ferreira, almirante da reserva e ex-comandante da Marinha. Também faz parte o oficial da reserva Rui Schneider, que também é engenheiro e tem larga experiência em empresas e fundos de pensão. Os outros nomes indicados pelo governo são fortemente ligados ao mercado e, na maioria, defensores de uma política econômica livre de intervenções. João Cox Neto foi presidente da Claro e conselheiro de várias outras empresas, como a Embraer. Omar Carneiro da Cunha já foi presidente da Shell no Brasil. E Paulo César de Souza e Silva é ex-presidente da Embraer. O professor Nívio Ziviani é um cientista de renome internacional na área da computação e da tecnologia da informação. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, completa as vagas do governo. Rosângela Busanelli Torres foi eleita pelos empregados da empresa. As outras 3 vagas representam os acionistas minoritários. São eles os advogados Leonardo Pietro Antonelli e Rodrigo de Mesquita Pereira, e o gestor de fundos, Marcelo Mesquita. A conselheira Rosângela Busanelli se pronunciou por nota. Ela criticou a troca na Petrobras e declarou que é preciso um mínimo de respeito às pessoas, aos ritos e processos legais, sempre buscando preservar as pessoas e a empresa, e que este é mais um desrespeitoso ato presidencial, típico de alguém sem nenhum preparo para o cargo que ocupa. Hoje, em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que ninguém vai interferir na política de preços. Segundo Bolsonaro, alguns do mercado financeiro estão muito felizes com o que chamou de viés na Petrobras para atender interesses de alguns grupos, sem dizer que grupos seriam esses. A inquietação do mercado financeiro neste início de semana não se limitou à Petrobras. Os papéis da Eletrobras e do Banco do Brasil também desabaram. Os economistas explicam como essas turbulências impactam o nosso dia a dia. Isso é visto pelo investidor como uma intervenção, como uma incerteza em relação à governança do nosso país, das empresas. A nossa taxa de câmbio fica mais desvalorizada e isso afeta os preços ao consumidor. E nós pedimos um posicionamento do governo federal sobre a nota que foi publicada pela conselheira da Petrobras, mas ainda não houve retorno. Vamos ver então agora com a situação do mercado financeiro neste momento. Quem está acompanhando aqui no telão já está por aqui, é o Guilherme Bausa, que traz as informações para a gente. Bem-vindo e boa tarde, Guilherme. Oi, Maju, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Dia muito turbulento no mercado, com essa interferência do governo no comando da Petrobras. Nesse momento, o Ibovespa opera em queda de 4,55% a 113.044 pontos. O tombo na Bolsa, claro, é puxado pela queda das ações da Petrobras. As ações da Petrobras respondem por 10% da composição do Ibovespa. O dólar, nesse momento, tem alta de 1,65%, negociado a R$ 5,47. E as ações preferenciais da Petrobras têm uma queda de 20,27%, vendidas nesse momento a R$ 21,80. Queda também nas ações da Eletrobras, uma queda de 5,05% nas ações, que
que estão cotadas nesse momento a R$ 27,62. Mesma situação das ações do Banco do Brasil, retração de 10,91%, cotadas a R$ 29,06. Na avaliação dos analistas de mercado, essa turbulência deve continuar nas próximas horas, pelo menos até amanhã, quando o Conselho de Administração da Petrobras vai analisar a indicação do general Joaquim Luna e Silva para o comando da estatal. Vários analistas do mercado também rebaixaram hoje a recomendação para a compra das ações da Petrobras, justamente por causa dessa interferência política do governo de Jair Bolsonaro nos rumos da empresa. Volto com você, Maju. Obrigada, Guilherme. Saiu Guilherme Bausa, entra aqui no telão Andréa Sadi, porque depois da fala do presidente Bolsonaro no fim de semana, a preocupação do governo é quem ou qual órgão pode ser alvo de uma possível nova interferência, né? A gente viu o Guilherme falando de ações da Eletrobras, com retração também do Banco do Brasil. Quero saber, de acordo com suas apurações, Sadi, quem que está na mira agora? Boa tarde. Tudo bom, Maju? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Tem uma grande apreensão dentro da própria equipe econômica, entre integrantes do governo e também de analistas do mercado financeiro, de que essa fala do presidente Bolsonaro no final de semana tenha sido um recado, uma sinalização para uma troca no comando do Banco do Brasil. Hoje quem comanda o banco é André Brandão, ele foi um nome escolhido pelo ministro Paulo Guedes, junto com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. Já esteve na mira do presidente Bolsonaro no mês passado, mas numa articulação ali entre Guedes e Campos Neto, eles conseguiram manter Brandão. Mas segundo eu apurei, Maju, ainda tem uma insatisfação do presidente Bolsonaro com o trabalho de Brandão, que é muito respeitado entre os próprios integrantes da equipe econômica no mercado financeiro, também entre a equipe ali do Campos Neto, o presidente do Banco Central. Então há essa preocupação a respeito dessa mexida. Além dessas trocas que possam ocorrer, segundo a sinalização do presidente Bolsonaro, tem uma outra preocupação que é a seguinte: qual vai ser de fato a agenda econômica do governo neste ano? Essa troca na Petrobras está sendo vista, inclusive pela ala política do governo, como mais um desgaste para o ministro Paulo Guedes, e também os analistas do mercado não sabem dizer qual é a força, o peso que vai ter Guedes para conseguir imprimir a sua agenda liberal, Maju. Então, qual que é a ideia para tentar neutralizar um pouco desse desgaste? O governo está preparando o projeto de privatização, pelo menos dos Correios e da Eletrobras, para enviar ao Congresso ainda nesta semana, segundo fontes do governo. Mas eu conversei com vários parlamentares, entre eles o próprio líder do governo no Congresso. Ele me disse que a prioridade absoluta é discutir o auxílio emergencial, que é visto como uma agenda de gastos. Então, tem ali um timing da política para discutir essa agenda, e a grande preocupação hoje é de que essa agenda liberal esteja sendo substituída por uma agenda mais populista do presidente de olho na eleição de 2022. Então, o Paulo Guedes está tentando reverter isso, como eu disse, com essa agenda de privatizações, mas falta combinar com o Congresso, Maju, para ver se isso de fato tem ambiente, tem espaço para passar tudo ao mesmo tempo agora, com a outra prioridade, que é o auxílio emergencial. Urgente, né, Sadi? Obrigada pelas informações, bom trabalho para você. E o relatório anual da ONG Todos pela Educação mostra que o Ministério da Educação perdeu dinheiro no ano passado e teve o menor orçamento desde 2011. Mesmo assim, o Ministério não usou tudo o que tinha direito. Enquanto isso, estudantes, especialmente os da rede pública, tiveram dificuldade para manter o aprendizado com aulas pela internet em período de pandemia. Depois de muitos meses longe, daqui a 2 dias, os alunos da rede municipal do Rio vão voltar para a escola. Devagar, seguindo um calendário. E cada família pode decidir se continua no ensino à distância ou não. Os estudantes da rede estadual da Bahia não tiveram essa opção. Desde março do ano passado, eles não têm aula, nem presencial, nem à distância. Alunos e professores simplesmente não se veem há quase um ano. Para se adaptar às restrições impostas pela pandemia, a educação pública deveria ter recebido mais investimento em 2020. Mas, segundo o relatório anual do Todos pela Educação, aconteceu o contrário. 2020 foi o ano com o menor orçamento para a educação desde 2011. 143 bilhões de reais foram destinados ao MEC no ano passado.
valor 10% menor do que em 2019. E pior ainda, só foram gastos 116 bilhões e meio, ou seja, 81% do valor total. Ações importantes, como as de apoio à conectividade, receberam menos dinheiro nesse momento de ensino remoto. Milhões de alunos passaram o ano em casa, sem computadores ou celulares, e não conseguiram continuar estudando. E os pacotes de dados não davam conta de carregar vídeos e de fazer download de tarefas. Além disso, milhares de escolas não têm condições de cumprir as medidas sanitárias, por problemas básicos como falta de estrutura para lavar as mãos. E foi nesse cenário que o orçamento da educação básica foi o menor da década, 42,8 bilhões de reais. E ainda assim, não foi tudo gasto. O MEC usou apenas 32 bilhões e meio de reais, 71% do orçamento nos programas e ações do ensino infantil ao ensino médio. De acordo com Todos pela Educação, os números mostram uma ineficiência na gestão de políticas de educação. A área já enfrentava problemas antes da pandemia. Tentava implementar novas políticas públicas para a educação básica, mas agora sofreu um retrocesso. Isso acaba afetando diretamente as políticas educacionais, tanto aquelas emergenciais, voltadas ao enfrentamento da pandemia, quanto aquelas mais estruturantes, ligadas a currículo, ligadas ao ensino médio, coisas que garantiriam que a gente se recuperaria da pandemia com uma boa qualidade na educação. O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação critica a falta de ações do governo federal para encontrar soluções conjuntas durante a pandemia. Não houve uma coordenação nacional, por exemplo, sobre como todas as redes, fossem elas estaduais ou municipais, enfrentariam os desafios da pandemia do ponto de vista aqui especificamente da conectividade. Quem teve condições financeiras e técnicas para se organizar conseguiu ir um pouco mais longe. Mas muitos não fizeram. A boa notícia que o balanço anual do Todos pela Educação traz é que, mesmo com os desafios trazidos pela pandemia, alguns governos estaduais e prefeituras avançaram formulando programas de alfabetização de forma colaborativa. O que a gente espera ver para o futuro é que o MEC mude seu posicionamento, comece a fazer uma gestão melhor desses recursos para a gente não precisar dizer que 2021 também foi um retrocesso ou mesmo que as reformas estruturais estão estagnadas, que é o que a gente viu no ano de 2020. Nós pedimos para o MEC um posicionamento sobre o orçamento do ano passado, mas não tivemos retorno. A Secretaria da Educação da Bahia disse que, mesmo com a suspensão das aulas, desenvolveu várias ações voltadas à aprendizagem dos alunos, como a disponibilização de 10 mil conteúdos digitais. Diz também que formou uma frente de trabalho para um protocolo unificado visando o início do ano letivo. A Boeing recomendou suspender as operações com todos os Boeing 777 equipados com o mesmo motor que explodiu no sábado durante um voo nos Estados Unidos. Essa recomendação vale para 128 aviões. Segundo a Agência Americana de Aviação, nos Estados Unidos, apenas a United Airlines tem Boeing 777 com esse tipo de motor, além de companhias aéreas no Japão e na Coreia do Sul. Segundo uma investigação preliminar da Agência Americana para Segurança em Transporte, no acidente de sábado, 2 pás do motor direito quebraram. O Boeing 777 tinha decolado normalmente do estado americano do Colorado com destino ao Havaí. Segundo os passageiros, houve uma explosão e o avião começou a descer rapidamente. Destroços caíram no chão e o avião teve que fazer um pouso de emergência em Denver. 231 pessoas estavam a bordo e, apesar do susto, felizmente ninguém ficou ferido. E a seguir, 5 pessoas são indiciadas pelo acidente que matou 42 pessoas no interior de São Paulo no ano passado. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados volta a ser instalado amanhã, depois de quase um ano parado. O excesso de chuva causa transtornos no Acre e mortes no interior de Minas Gerais. E a previsão do tempo para todo o Brasil com a Eliana Marques. Já, já. O
ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, validou neste fim de semana um acordo fechado entre o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, com a Procuradoria-Geral da República para encerrar uma investigação sobre Caixa 2. Onyx admitiu que não declarou à Justiça Eleitoral recursos recebidos da JIF para as campanhas dele em 2012 e 2014. O ministro vai pagar R$ 189 mil em troca do fim da investigação. A defesa do ministro afirma que fechou o acordo para colaborar e dar um desfecho ao caso e ressalta que o ministro desconhecia a origem dos recursos. E amanhã vai ser reaberto o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que passou quase um ano sem atividades por causa da pandemia, né? Os deputados vão analisar o caso do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, que publicou um vídeo defendendo o AI-5, que é o instrumento mais duro da ditadura militar que foi, né? E a destituição dos ministros do STF, o que é inconstitucional. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados foi criado em outubro de 2001. É o responsável por aplicar penalidades em casos de descumprimento das normas relativas ao decoro parlamentar. Ele é composto por 21 conselheiros e 21 suplentes. Os mandatos são de 2 anos. Diferentemente das outras comissões, os partidos não podem trocar integrantes para evitar acordos, a não ser que o deputado peça para sair. Desde a criação, 7 deputados já tiveram mandato cassado pelo Conselho. Por causa da pandemia, ele parou de funcionar. Na semana passada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, determinou a reabertura do Conselho de Ética após o caso do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, preso por publicar um vídeo na internet defendendo o AI-5, o instrumento mais duro da ditadura militar, e a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que é inconstitucional. A representação contra ele foi assinada pela mesa diretora da Câmara um dia depois da prisão e já apontando a possibilidade de perda de mandato por falta de decoro parlamentar. Em outubro do ano passado, a mesa diretora aprovou também a representação contra a deputada Flor de Lis, acusada de ser mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. O caso agora vai ser analisado pelo Conselho de Ética. O presidente do Conselho, Juscelino Filho, do Democratas, afirmou que o caso de Daniel Silveira será o primeiro na lista de prioridades. A representação do deputado Daniel Silveira é o primeiro item da pauta, porque é a representação número 1 de 2021. Depois, passamos para o segundo item da pauta, que é a representação da deputada Flor de Lis, que chegou no Conselho de Ética apenas na sexta-feira à noite, tanto que ela é a representação número 2 de 2021, e faremos, no caso dela, o mesmo procedimento do deputado Daniel Silveira. O processo dura em média 60 dias a partir da instauração, mas esse prazo pode ser aumentado. Caberá ao presidente do Conselho escolher o relator numa lista tríplice. Pelo regimento, não pode ser do PSL, mesmo o partido de Daniel Silveira, nem do estado do deputado, o Rio de Janeiro. O Conselho pode arquivar a representação ou aplicar penas, como advertência, suspensão ou cassação do mandato. Nesse caso, a decisão tem que ser confirmada pelo plenário da Câmara. A reabertura do Conselho de Ética está marcada para amanhã, às 14h30 da tarde. Este ano vai haver a troca de conselheiros. Eles são indicados por lideranças partidárias que já estão se articulando para fazer essas indicações, mas ainda não se sabe quando esse processo vai acontecer. Pelo regimento, a atual composição do Conselho de Ética segue tocando os trabalhos até o novo conselho ser escolhido. Hoje, a composição do Conselho de Ética é a mesma de antes da paralisação. Os partidos PSL, PP, PSD, PT têm 2 deputados cada. E o PL, MDB, PSDB, Republicanos, Democratas, PTB, PDT, Solidariedade, Podemos, PSOL, Novo, PCdoB e PSB, 1 deputado cada. E o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das fake news lá no STF, que determinou a prisão do deputado Daniel Silveira, reafirmou hoje que postagens ofensivas na internet devem ser punidas com rigor. Isso foi em um seminário que foi promovido pela Fundação Getúlio Vargas. O ministro disse que a liberdade de expressão deve ser respeitada, mas que a internet não pode ser terra de ninguém. Como que nós estamos permitindo cada vez mais uma impunidade
nas redes sociais, confundindo, e isso é muito grave, isso é gravíssimo, é porque ao confundir mercado livre de ideias, liberdade de expressão, com uma verdadeira arena impune para agressões, discursos de ódio, e eu acrescentaria uma verdadeira guerrilha contra a democracia e o Estado de Direito, se nós permitirmos que essa confusão seja feita, aqueles que estão utilizando as redes sociais para atentar contra a democracia, para atentar contra o Estado de Direito, na verdade, no fundo, também estão atentando, via manipulação, estão atentando com a liberdade de expressão, com o mercado livre de ideias. Um ex-policial militar e um ex-guarda civil metropolitano de Barueri voltam ao banco dos réus para responder pelos assassinatos de 17 pessoas na maior chacina do estado de São Paulo em 2015. Os dois já tinham sido condenados, mas recorreram das penas de mais de 100 anos cada um. Os dois julgamentos anteriores que condenaram os réus foram anulados pelo Tribunal de Justiça. O ex-cabo da Polícia Militar, Vitor Cristilder Silva dos Santos, de 37 anos, e o ex-guarda civil municipal, Sérgio Manhanhã, de 48, estão sendo julgados novamente no Fórum Criminal de Osasco, na Grande São Paulo. A previsão da Justiça é que esse outro júri popular dure até 4 dias. Vitor Cristilder e Sérgio Manhanhã estão presos acusados de matar a tiros 17 pessoas e ter baleado e ferido outras 7 em agosto de 2015 em Barueri e Osasco. Dona Aparecida, mãe do Leandro Assunção, uma das vítimas, tenta conviver com a dor da perda do filho de forma tão trágica. Não tem um dia que eu não lembro do Leandro. Ficou o vazio, ficou a tristeza, ficou a falta, ficou a saudade, né? Então, você fala assim, e agora? Né? Você vai conviver sem essa pessoa, tem que aprender a conviver sem ele. Segundo o Ministério Público, o ex-PM e o Guarda Civil Municipal integravam um grupo de extermínio que executou as vítimas para vingar os assassinatos de um policial militar e de um guarda civil. Vitor Cristilder Silva dos Santos e Sérgio Manhanhã alegam inocência. Outros 2 policiais militares, o Thiago Rankline e o Fabrício Eleutério, já foram condenados por participação na chacina. As penas deles, somadas, passam de 500 anos de cadeia. E o motorista que atropelou e matou um bebê de 5 meses e a babá dele, de 41 anos, lá em Sete Lagoas, Minas Gerais, na última quinta-feira, se apresentou hoje à Polícia Civil. Marcos Vinícius Silva Gomes, de 18 anos, compareceu acompanhado de 2 advogados. Segundo o delegado, ele foi ouvido e liberado porque o tempo do flagrante já expirou. Marcos Vinícius não tem carteira de habilitação e disse em depoimento que não estava embriagado e nem em alta velocidade, o que, segundo a polícia, contradiz todas as provas periciais já levantadas. Outras 3 pessoas que estavam no carro no momento do atropelamento também devem ser ouvidas nesse inquérito. E a Polícia Civil de São Paulo indiciou 5 pessoas pelo acidente que matou 41 passageiros e um motorista de caminhão em novembro do ano passado, no interior de São Paulo. Segundo a investigação, a tragédia aconteceu por causa de uma ultrapassagem proibida. O repórter Douglas Belan tem as informações para a gente. Oi, Douglas, boa tarde. Oi, Maju. Muito boa tarde a você, a todos que nos acompanham. O motorista do ônibus foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e também pela lesão corporal causada nos 10 sobreviventes que ficaram feridos no acidente. Mauro Aparecido de Oliveira levava moradores de Itaí para trabalhar numa fábrica em Itaguaí, aqui no interior de São Paulo. Para a polícia, ele sempre disse que o freio do ônibus falhou e por isso ele teve que invadir a pista contrária. Mas um laudo do Instituto de Criminalística mostra que o sistema de frenagem do ônibus estava funcionando. A perícia fez inclusive um vídeo, uma reconstituição em 3D da tragédia. Esse vídeo mostra o ônibus com trabalhadores atrás de outro ônibus e também de um caminhão. Para a polícia, o motorista do ônibus, então Mauro, fez uma ultrapassagem nessa curva, um local proibido,
e ainda estava acima do limite de velocidade, que é de 80 km por hora no trecho. Ele estava, segundo o GPS, a 89 km por hora. Do outro lado, vinha uma carreta carregada com esterco. Infelizmente, uma parte dessa carreta se soltou, acabou rasgando o ônibus. E aí 41 passageiros do ônibus morreram, além do motorista do caminhão. A defesa do motorista do ônibus disse que o motorista que contesta o laudo, mas que não teve acesso ainda ao indiciamento. A polícia indiciou também a empresa Star Turismo, a proprietária Simone Guilherme, pelas más condições do ônibus e também por exercício irregular da profissão, já que a empresa não tinha autorização para fazer transporte de passageiros. A defesa da Star Turismo alega que as manutenções do ônibus eram feitas semanalmente e que não tinha sido notificada sobre essa proibição de fazer o transporte intermunicipal. A polícia indiciou ainda 3 empresários, donos das empresas que fazem parte da fábrica de roupas em Itaguaí. Eles vão responder por falsidade ideológica e também por colocar a vida dos trabalhadores em risco, já que contratavam uma empresa irregular. O advogado dessas 3 empresas ainda não nos respondeu. Maju. Obrigada, Douglas, pelas informações. Em Minas Gerais, 20 pessoas morreram por causa das chuvas. O tempo firme é momentâneo, a chuva não tem dado trégua em Minas Gerais. Segundo a meteorologia, o leste do estado e a zona da Mata Mineira são as regiões com mais registro de inundações neste ano. De acordo com a Defesa Civil, desde o início do período chuvoso, 20 pessoas morreram em Minas Gerais. 1.358 estão desabrigadas e quase 10.000 estão desalojadas. Em Santa Maria de Itabira, na região central de Minas, 6 pessoas morreram soterradas. Uma das vítimas era um menino de 5 anos. Ontem a cidade foi atingida por um forte temporal. O Rio Geral transbordou e ruas desapareceram debaixo d'água. Pelo menos 18 pessoas foram resgatadas de pontos de alagamento. No bairro Poção, o mais atingido, moradores em desespero fizeram um vídeo. São muitas famílias soterradas. Ajuda o povo do Poção, pelo amor de Deus. Hoje cedo a imagem ainda era desoladora. Quando a água baixou, o posto de saúde da cidade ficou cheio de lama. 30 doses de vacinas contra a Covid-19 foram perdidas. O hospital também foi alagado e uma estrutura de atendimento foi montada às pressas na igreja matriz da cidade. Só em Santa Maria de Itabira, 130 famílias estão desalojadas e o abastecimento de água precisou ser interrompido temporariamente, já que a unidade de captação também foi inundada. O governo do estado disse que montou um gabinete de crise para dar assistência às vítimas da chuva na cidade. A Defesa Civil está recolhendo donativos e 12 bombeiros aqui da capital foram deslocados lá para a região para ajudar nos trabalhos de resgate. É um trabalho que ele tem que ser muito cuidadoso também, porque à medida que as chuvas acontecem, a possibilidade de acontecer novos deslizamentos nesses locais onde estão sendo os resgates é também um risco que a gente acaba correndo. De acordo com a Defesa Civil, 20 cidades aqui em Minas já decretaram ou estão em processo de decretar situação de emergência ou calamidade pública por causa da chuva. Ontem, telespectadores de vários pontos do estado fizeram imagens de alagamentos e registraram o prejuízo deixado pelos temporais. As condições atmosféricas sobre grande parte do estado e grande parte do país, elas estão associadas ao sistema meteorológico que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul. Esse sistema que está atuando atualmente, ele ainda não tem nenhuma tendência de enfraquecimento. Ele vai continuar persistindo ao longo dessa semana e então há a possibilidade de chuvas intensas em praticamente todo o estado de Minas Gerais. Em Belo Horizonte já choveu 111% acima da média histórica, que é de 180 milímetros. Só na região centro-sul da capital mineira foram 466 milímetros. Nessa madrugada, muitas ruas de BH voltaram a ser alagadas. E no Acre, 10 cidades estão em situação de emergência por causa das cheias dos rios provocadas aí por fortes chuvas. Desde o início da manhã, chove em Rio Branco e tem sido assim o mês inteiro. O volume de chuvas na capital acreana ultrapassou os 330 milímetros, muito mais do que o previsto para todo o mês de fevereiro. O rio Acre, que corta a cidade, está acima da cota de transbordamento. Aqui é a parte central de Rio Branco e é possível entender melhor o quanto o rio avançou nessa região da cidade.
Ali onde fica a segunda coluna da ponte é por onde passa o leito normal do rio Acre. De lá para cá, depois do transbordamento, as águas avançaram aí praticamente 80 metros. Aqui onde tem essa placa, existe um estacionamento que está completamente debaixo d'água. Mais ao fundo ali, é possível ver também casas e uma quadra inteira de esporte submersos. 24 bairros foram atingidos. Eu e minha mãe, né, nós perdimos colchão, cama, esses negócios. Nós perdimos tudo aí. De acordo com a Defesa Civil, Rio Branco tem 13.700 pessoas afetadas pela cheia do Rio Acre. 204 famílias tiveram que sair de casa, 75 estão em abrigos. Realmente há um desastre instalado na cidade e nós vamos ajudar com a liberação de recursos o mais rápido possível. Isso é muito importante, porque é ele que vai nos ajudar a arrumar os recursos em Brasília e também vai arrumar recursos para a gente em Brasília, para que a gente possa socorrer a nossa população. Em todo o estado, 10 cidades estão em situação de emergência devido à cheia dos rios. Em Sena Madureira, no interior do Acre, mais de 80% da cidade foi inundada pelo rio Iaco, que corta o município. Em todo o estado, são mais de 130 mil pessoas afetadas e 2 mil famílias desabrigadas. O Acre ainda enfrenta outras crises. Vários haitianos e africanos querem deixar o país com a crise econômica, mas não conseguem porque o Peru fechou a fronteira. Rio Branco sofre ainda com um surto de dengue. São mais de 8 mil casos suspeitos. A pandemia também está no seu maior pico. Os leitos de UTI estão lotados. No Instituto de Traumatologia e Ortopedia, o maior hospital de campanha do Acre, há apenas 5 leitos vagos. É pandemia, é cheia dos rios, é dengue. Então vamos começar, né, Eli, falando do Acre e também de Minas, que nós mostramos agora há pouco. Boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde a todos. Olha, hoje e nesta semana a gente ainda tem previsão de mais chuva, tanto no Acre quanto em Minas Gerais. Hoje, Acre e parte de Minas estão na área com alerta de temporal. Todas essas regiões também, elas incluem Rio Branco, Manaus, também Palmas e o Distrito Federal. Já nessa área mais escura aqui, pegando o leste do Amapá, nordeste do Pará, norte do Maranhão, já choveu bastante hoje, deve continuar até o fim do dia por causa da zona de convergência intertropical. Então, Macapá, Belém e São Luís estão aí no meio e vai ser uma semana chuvosa nessas 3 capitais. Maju. Vamos acompanhando. E como é que fica o tempo hoje nas outras regiões do país, Eliana? Olha, tem previsão de chuva também em todas as áreas que estão em verde aqui nesse mapa. Pode ser forte, inclusive aqui em São Paulo e também na região de Belo Horizonte. Chuva fraca só entre o litoral do Rio Grande do Norte e o litoral da Bahia. E nada de chuva nas áreas que estão em amarelo, que incluem Campo Grande, Curitiba e Florianópolis. Em Porto Alegre, calorão de até 34 graus. Aqui em São Paulo, 29, 31 em Goiânia, 32 no Rio, em Salvador, no Recife, 33 graus lá em Boa Vista, também em Cuiabá e em Campo Grande. A semana vai continuar quente em praticamente todo o país, com a chuva se concentrando nessa faixa mais colorida aqui no mapa. Então, região norte, Maranhão, sul do Piauí, Mato Grosso, Goiás. No sul, pegando principalmente o litoral, o leste do Paraná. E no sudeste, litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Inclusive, no sul capixaba já tem cidades com enchentes também. Bom Jesus do Norte e Apiacá, o rio Itaboapuana subiu 4 metros por causa da chuva em áreas lá de Minas. E nas próximas horas, há possibilidade de inundação também em Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro, segundo o Serviço Geológico do Brasil. Maju. O Eliane, no comecinho aí da conversa, você falou de semana chuvosa em Macapá, Belém, São Luís. Outras capitais também entram aí nessa rota da chuvarada? Entram sim, Maju. Além dessas aí, lá no norte, no nordeste, né? Áreas do sul e do sudeste terão bastante chuva nos próximos dias, porque teremos uma frente fria nessa última semana de fevereiro. Em Curitiba, por exemplo, a chuva aumenta gradativamente entre amanhã e até quinta-feira e a temperatura cai bastante, olha só, até o fim da semana máxima
de 22 graus na quinta-feira, na sexta-feira. Em São Paulo, os temporais vão aumentar, principalmente quarta e quinta, e também teremos um refresco. Olha, sexta-feira com máxima de 26 graus. E no Rio de Janeiro, a chuvarada vai ser justamente na sexta-feira. Por lá o refresco é menor, né? Mas sai da casa dos 35, 36 graus para a máxima de 30, Maju. 50 milímetros na sexta-feira no Rio de Janeiro. Vamos acompanhando, né, Eliana? Com certeza. A gente Obrigada fala tudo aqui todo dia. Obrigada pela participação de hoje. Até amanhã. Até. Obrigada a você também pela companhia. O Jornal Hoje termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional e para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, até amanhã. Uma boa tarde, até amanhã.